Boa tarde, amigos do CISO Advisor. Boa tarde, amigos do Cyber Snapshot. Boa tarde, Wilson. Chegamos já ao nosso Cyber Snapshot número 21. Boa tarde, Paulo. É isso aí, estamos indo. As notícias que não nos decepcionam, Wilson, estão aqui em lista alinhadas e me olhando feio. A primeira é a primeira que está olhando para mim aqui. Está dizendo o seguinte: Reino Unido declara Big Techs de nuvem como infraestrutura crítica. Isso é bom ou é ruim, Wilson? O Paulo, eu acho isso ótimo. Tá? Ele declarou que aqueles grandes provedores de nuvem são provedores de serviços críticos, né? O que eu digo para você? O que o Reino Unido fez é o que as empresas devem fazer: categorizar as suas terceiras partes. Esse é uma das fases de um processo de gestão de risco cibernético de partes relacionadas. A dimensão é um pouco diferente, mas o que eles fizeram para os grandes provedores de nuvem é o que as empresas devem fazer para os seus terceiros. Um excelente exemplo. Exatamente. A notícia seguinte é uma continuação, vamos dizer, de um incidente cibernético. Tem um grupo lá no Japão chamado Asahi Group Holdings, que é uma holding japonesa de bebida. Os caras fabricam não sei o que, saquê, cerveja, essas coisas. E eles tiveram um incidente cibernético e comunicaram uma perda no lucro de 36% do lucro foi para o espaço por causa desse ataque. Paulo, além da perda do lucro de 36%, o que chama atenção nessa notícia, e isso é um excelente ensinamento, é o tempo que a empresa demorou para restaurar suas operações. Incidente em setembro, restaurou suas operações no ano seguinte, em abril. Bastante tempo. Mais 7 meses. 7 meses aí. Então, isso aí é um ensinamento até para os nossos executivos para ter uma noção de quanto tempo você demora para restaurar suas operações. Não é acender e apagar uma luz. É por isso que eu digo e repito, vamos trabalhar para não ter um incidente. Wilson, às vezes as pessoas acham que assim, você restaura o backup e está tudo bem. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O processo de restauração, ele tem método. Tá? Você vai segmentar, por onde você vai começar a restaurar, o que você vai botar no ar. Isso tem que ser discutido antes do incidente. Você tem que ter esse planejamento de restauração discutido antes do incidente. Tá? Porque se você pegar, como é que está meu backup? Muitas vezes você não sabe. Tá? O backup está ok. Se você der uma bobeada, você acaba contaminando esse backup. É isso. Para quem tá maduro faz direito. E a notícia seguinte fala de maturidade em segurança. É um estudo chamado Brazilian Cybersecurity Index, feito pela Bug Hunt, que é uma empresa do estado de São Paulo, que trabalha com bug bounty. E a notícia diz o seguinte, que a maturidade no Brasil, é um estudo aí de 5 anos, diz que a maturidade no Brasil avança. A maturidade de segurança avança, mas o phishing está crescendo. Bem, Paulo, o que eu vejo aqui é o seguinte: maturidade avança, é lógico, de 21 a 26 as empresas estão aprendendo, né? Estão melhorando os seus processos, tá ok? O phishing cresce, você agrega uma nova tecnologia, por exemplo, a tática, a técnica e procedimentos dos agentes maliciosos são mutáveis. Essa notícia ela corresponde à realidade. O que eu achei interessante dela é o seguinte: ele qualifica o phishing como o vetor de acesso mais comum para o Brasil. Ele se posiciona em relação a isso. E ele mostra também, ele afirma que cibersegurança não é uma questão de tecnologia. Ele bate em 2 pontos que nós já conhecemos. Isso desvaloriza a pesquisa? Não, absolutamente. Ele apenas ratifica e, mais uma vez, fala o que todos têm falado há bastante tempo.
Ok. É um retrato que eles fazem essa foto uma vez por ano, e a foto ela vem ano a ano se modificando, e esse ano veio assim, né? Perfeito. Vamos para uma outra notícia, que foi... A notícia é uma lição, né? Lições de um incidente com vazamento de credenciais, justamente da CISA. Foi uma publicação da CISA. Bem, essa lição é bem interessante, ela retoma alguns temas que nós já conversamos anteriormente. O que aconteceu? Um provedor de serviço, um terceirizado da CISA, copiou uma base de dados da CISA no seu GitHub. E o seu GitHub era público. Como é que isso acontece numa agência de segurança cibernética? Ela controla. Como é que ela deixa um terceirizado fazer isso? Como que ela monitora as suas partes relacionadas? Eu acho que tem aí uma revisão de processos. Lógico, a partir do momento que foi identificado, foi um pesquisador que informou a CISA, tomando ciência todos os procedimentos para mitigar o problema, para resolver o problema. Mas o que eu costumo dizer, Paulo, é que existem certas instituições que elas são referência. Elas não podem dar uma bobeada dessa. Por quê? O impacto sobre a sua credibilidade é muito grande. Então, a CISA não pode dar uma bobeada dessa. O maior dano para a CISA aí, eu acho que foi reputacional. Exatamente. Vai ficar com a reputação arranhada. Muito bem. Vamos voltar, então, para os números do Brasil aqui, Wilson. Tem uma outra... é uma estatística de uma plataforma que registra e cataloga os ataques de ransomware, chamada Ransomware Live, e nesse ranking de países, o Brasil aparece em terceiro lugar no mês de junho. Tá. Paulo, dessa notícia, o que eu tenho para comentar é o seguinte, é a qualidade da fonte. Quem quer estudar ransomware tem que acessar esse site ransomware.live. Eles são muito bons. Por que eu estou falando de qualidade da fonte? De onde é que ele tirou as métricas que permitiu que ele fizesse esse ranking? Consultando os marketplaces dos grupos de ransomware. Então, ele está bebendo na fonte. O grupo de ransomware anunciou, disponibilizou ao mercado aquele pacote de dados, informa que aquela instituição ela foi comprometida, ele vai lá e tabula. Então, ele tem acesso a esses portais. Então, a fonte é fidedigna. Eu gosto muito dessa plataforma e recomendo para aqueles estudiosos que querem adquirir um excelente conhecimento sobre ransomware. Ransomware.live é uma excelente fonte. Legal, continuamos na lista, em Wilson. E vamos falar de Brasil novamente. Tem uma outra estatística. Eu costumo publicar as estatísticas, eu preciso explicar para quem nos assiste, porque as estatísticas são como as fotografias. Vamos dizer, você chega num lugar e tira uma foto, outra pessoa chega no mesmo lugar e tira uma foto de um ângulo diferente, mas as fotos mostram mais ou menos a mesma situação e confirmam que aquele lugar, de fato, tem aquela aparência e aquele eventual risco, né? E esse aqui é um estudo de uma empresa chamada Danvesa, que diz que o Brasil está em alerta crítico por falhas na gestão de patches e MFA. O que eu posso comentar sobre essa notícia da Danvesa é o seguinte, ele diz que não é reflexo exclusivo de ataques complexos. O problema é que no Brasil nós estamos deixando de fazer a lição de casa. Isso é, negligência na aplicação de correções, e temos uma notícia mais adiante que vai ser bem interessante, como lidar com 600 correções, tá? Negligência de aplicação de correções e credenciais expostas. Vou falar um pouquinho sobre credencial. Hoje,
A maioria, mais de 50% dos ataques cibernéticos, o primeiro acesso tem sido obtido com credencial legítima. Da onde sai tanta credencial legítima? Existe um malware chamado Stealer, que quando você é contaminado por esse malware, ele é um malware que ele foi feito para captura de credenciais. Então, ele filtra essas credenciais. O Brasil, infelizmente, é um dos países mais contaminados por Stealer. Como é que eu combato isso? Como é que eu enfrento esse problema? Primeiro ponto. Se essas credenciais são vendidas na Dark Web, eu tenho que ter um monitoramento contínuo dos mercados, dos fóruns de venda de credenciais na Dark Web. Porque se pintar uma credencial minha ali, já me acende não uma, nem duas, várias bandeiras vermelhas. Então, já tomo os meus procedimentos. E o segundo ponto é o seguinte, a questão está falando da credencial, da venda da credencial, são as políticas de credenciais. Hoje, se você passar por grande número de empresas, a previsão na política de credenciais, de troca de credenciais, normalmente são 90 dias. Eu vou ter que diminuir esse tempo. Diminui, encurta esse tempo. Muda de 30 em 30. E outra coisa, por favor, não deixa repetir credencial. Então, com essa contaminação que nós temos no Brasil pelo Stealer, é de bom tom que nós possamos diminuir esse tempo de validade da credencial, acelerar ou aumentar a frequência de alterações de senha, e segundo, monitorar a Dark Web. Não tem jeito. Tá certo. Se roubar, roubam a credencial vencida. Quando aparecer lá, está vencida. Tá certo. Bom, falando de coisas que estão acontecendo sempre, lá vem de novo, Wilson, SharePoint, de novo, a CISA alerta para exploração ativa em servidores SharePoint. Esse negócio deve estar cansando você já, hein? Eu não uso. Você tem essas plataformas de compartilhamento, são excelentes, melhora a produtividade, mas ele tem que tomar cuidado. É a mesma coisa que o tal do GitHub daquele evento da CISA. Agora, o SharePoint é um pouco mais grave, que é é um bug, né? É um problema no software. Então, Microsoft tem que tomar mais cuidado. Tá certo. Mas já que vamos puxar a orelha da Microsoft, vamos na orelha da Microsoft outra vez aqui, porque ela publicou esta semana o Patch Tuesday, foi essa semana o Patch Tuesday, com 622 correções, Wilson. Você, na semana passada, comentou que o número seria muito maior, e aí você acertou na mosca, hein? Agora quer elogiar a Microsoft, né? Ela descobriu em seus sistemas 622 vulnerabilidades. Tá? Esse número tem, se eu não me engano, na última Patch Tuesday, foram 200. É lógico, eles mudaram o microscópio. Vai aparecer coisa que até então não aparecia. Agora, qual é o desafio? É fazer essas correções. Como é que eu vou fazer essas correções? Isso vai dar uma maior importância para aquele nosso procedimento de gestão de vulnerabilidade. Eu vou ter que olhar a vulnerabilidade e vou ter que considerar nesse meu processo de mitigação se essa vulnerabilidade está sendo explorada. Eu vou ter que conjugar a fraqueza, a vulnerabilidade, com o agente que a explora. E aí você vai ter que começar a olhar, para você priorizar o que eu corrijo primeiro. Não é apenas pela severidade dessa CVE. Se eu fizer correção de vulnerabilidade apenas pela severidade, pelo CVSS, eu vou ter problema. Eu posso estar corrigindo coisa que não é explorada e deixando a minha janela aberta em outros pontos. Esse foi recorde. E mês que vem eu digo para você, nós teremos outro recorde. Wilson, agora fazendo
piada, hein? Você fez essa piada ainda agora, e se apontar esse microscópio para trás? É melhor a gente começar a dirigir sem espelho retrovisor. Se pegar esse microscópio novo, apontar para trás, a vulnerabilidade já estava ali. Ela não é nova. O que eu melhorei foi o processo de auditoria. E o processo de auditoria... Eu não olhei a relação das 622, não. Eu vou ser bem sincero. Tá? Mas, puxado, é muita coisa. Agora, como é que eu vou lidar com essa enxurrada de vulnerabilidade? Vou ter que melhorar o meu processo de gestão. Eu dei uma olhada e eu vi que, assim, vamos dizer que é mais do mesmo sextuplicado. Né? Então, o processo de gestão de vulnerabilidade terá que ser aperfeiçoado, porque a discussão agora é a seguinte: por onde eu começo? Mas se, por um lado, a gente tem problema no código para resolver, infelizmente, as pessoas que trabalham em todo tipo de organização estão ajudando a piorar o problema, porque saiu uma pesquisa aqui da WatchGuard dizendo o seguinte, que Shadow AI e hábitos inseguros estão ampliando os riscos. Eles estão dizendo em PMS, mas eu acho que é em tudo. Esse PME, eles foram bondosos, não quiseram se comprometer. Mas vamos lá. Se você olhar o que esse relatório... Eu li o relatório. Quando eu vi esses números, eu baixei o relatório para olhar. E eu tomei um susto, eu fiquei muito surpreso. Primeiro, a amostra. Qual foi a amostra analisada? A amostra, ele não diz quantas pessoas ele olhou, ele fala a quantidade de países, fala 4 continentes, e depois ele começa a descrever as características da amostra. Paulo, 76% dessa amostra tem nível superior ou mais avançado, educacional. É tudo formado em 76%, a parte formada em universidade ou pós-graduação, ou pós-graduado. Então, é uma parcela educada. E depois ele faz uma amostra da faixa etária, ele define a faixa etária. Eu não lembro exatamente qual foi o número, mas quase 50%, entre 30 e 44 anos. Então, não é uma amostra júnior. Não é uma amostra júnior. É uma amostra muito... que eu posso definir com 2 palavras. Educada e experiente, tem vivência. Aí você vai ver os números. Olha só. 64% dos funcionários admite utilizar Shadow AI. 76% dos funcionários reutilizam senhas. Está piorando. 70% usam redes Wi-Fi públicas para atividades profissionais. E para fechar esses índices, 50% acessam recursos corporativos sem proteção de VPN. Pô, aí não dá, né? Aí, sinceramente, está dando sopa para o azar. É a receita do caos, né? Então, depois, é o que eu estou dizendo. As pessoas estão deixando de fazer o básico, o dever de casa. Isso é processo. Isso é capacitação, que não tem tecnologia. E tem mais um número aqui, ó. 55% utilizam dispositivos corporativos para atividades pessoais. Não dá. Não. Ainda mais, e é o que eu digo, né, Paulo? Nós estamos... A amostra dele que apresentou esses índices é de uma parcela, de uma força de trabalho qualificada e experiente. Pô, não se justifica. O que eu espero de uma força de trabalho qualificada, experiente e alta performance. O que nós estamos tendo aqui são erros, é um descaso. Tá? Lógico, estou falando em cima dos números que nos apresentaram. Nós temos que refletir sobre isso. Como corrigir, como
mitigar esse problema. Esse problema, eu acho que de todas as notícias que nós vimos hoje, esse é o problema mais grave. Mais grave. É um tsunami que está vindo por aí. O tsunami não dá sinais de que vai acabar, né? E trazendo esse monte de encrenca junto. Sim. E não é nada. E aqui não tem culpa de IA, não. A turma está botando a fatura na conta da IA, aqui não tem fatura na IA, não. É procedimento, é coisa básica de higiene cibernética. É isso. Então, sinceramente, eu não sei. Muito bom. Bom, chegamos ao final das nossas notícias de hoje. O Wilson, de fato, não nos decepcionaram como você tem previsto ultimamente. Vou me despedir aqui. Vou pedir para você também cumprimentar o pessoal. Eu me despeço até a semana que vem e trazendo mais notícias para vocês aqui. Perfeito, Paulo. Até semana que vem. E, sem dúvida, o noticiário não vai nos decepcionar. Eu acredito que o que nós trazemos e comentamos aqui, ele tem uma utilidade, pelo menos acende luz amarela e luz vermelha no painel de controle dos nossos gestores. Legal. Obrigado, Wilson. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Até breve.